Cuida pra cuidar. E aí? Vamos ver quem aparece aqui. Pra gente trocar uma ideia. Como é que tá o dia de vocês? Como é que tá essa quinta-feira? Bora se bora. Vou fazer uma leiturinha rápida aqui de Café com Deus Pai. Só pra gente reconectar um pouco, né? Mas a minha intenção mesmo é mostrar a vocês o meu livro. Não é nem tanto fazer a leitura do Café com Deus Pai. Eu passei um mês completo fazendo leitura do Café com Deus Pai. Um mês completinho. Fazendo a leitura do mês de julho. Eu não sei se eu vou fazer no próximo mês agora. Mas deixa ver. Cuida pra cuidar. Papai do Céu abençoe vocês hoje. Mas eu vou dar uma leiturinha aqui sobre Café com Deus Pai hoje. Só pra gente ficar um pouco esperto, né? Os melhores planos. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança e deleite no Senhor. Ele atenderá aos seus desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele tudo fará. Né? Salmo 37, 3, 5. Deus tem grandes planos para a sua vida. E você precisa estar preparado para vivê-los. Às vezes, a gente quer ser abençoado, fica declarando que Deus tem grandes planos, mas e o preparo? E o correr atrás? E se preparar para viver isso? Quem está disposto? Né? Precisa de disposição para viver isso. Precisa querer viver isso. Falar é uma coisa, viver é outra coisa. Estar preparado é outra coisa. Tudo precisa de um preparo. Eu vou fazer essa leitura de Café com Deus Pai, coisa rápida aqui hoje. E também só para me conectar com vocês um pouco, que já eu vou ter que cozinhar, né? Tem que preparar com a cozinha. E aí, Johnny, é uma leitura rapidinha, porque foi interessante hoje a leitura de Café com Deus Pai. Eu achei um pouco interessante e seria bom passar para vocês um pouco aqui. Mas é coisa rapidesca. Ou não, né? Depende da interação aí. Ou não. Talvez eu demore. Vamos lá. Você já parou para pensar que Deus tem um plano único e exclusivo para você? Ele deseja que você cresça e frutifique, cumprindo o propósito que ele designou especificamente para a sua vida. O sucesso em alcançar esse propósito está diretamente ligado à sua disposição de permitir que Deus opere esse crescimento em você. Ou seja, qual é a sua disponibilidade para que isso aconteça? Qual é a sua vontade de fazer acontecer? Aí é que tá. Qual é a vontade e a disponibilidade de que isso aconteça? Você quer mesmo propósito? Você quer mesmo ter, como é que eu vou dizer? Um propósito de vida que não te tire de um alinhamento? Porque você sabe pra você, eu sou humano. Às vezes a gente começa focado numa coisa, daqui a pouco a mente carrega a gente para outra e a gente desiste ou para de fazer a outra coisa que a gente estava fazendo. Mas as coisas só acontecem quando a gente coloca início, meio e fim. E às vezes não existe o fim no que você quer. Existe início, meio e propósito. E viver naquilo, lutando por aquilo, entendeu? Quando aquilo começa a dar um retorno, mas aquilo começa a dar frutos. Vou dar um exemplo. Fazer um livro. Eu já estou com o meu segundo livro praticamente pronto. Mas eu preciso
que os meus livros saiam da Europa. Eu não consigo colocar meu livro no Brasil. Então eu vou começar a me organizar financeiramente. Tô pagando os débitos aí, né, Joninho? Tô pagando os débitos aí. Quando que tá esses débitos? Vou levantar um capital para poder pagar alguém que coloque meus livros na Amazon do Brasil. Ou que coloque meu livro para gerar aí no Brasil. Entendeu? Para isso começar a gerar dinheiro para mim. Aí no Brasil também. Vamos lá. Muitas vezes as frustrações surgem quando nos desviamos do foco, principalmente por causa de agendas confiantes. Mas, felizmente, a felicidade de Deus é inabalável. Ele é paciente conosco e não se irrita quando optamos por seguir nossos próprios caminhos. Ele nos concede a liberdade de fazer escolha, mesmo sabendo que algumas nos levarão a erros. Em vez de se frustrar, ele sempre nos guia de volta ao caminho que sabe ser o melhor para nós. Às vezes a gente erra ou a gente procura um caminho diferente a seguir e a gente mesmo começa a se julgar, começa a se culpar, começa a ser ruim para nós mesmos, né? A gente começa a dizer, porque eu sou fraco, porque eu desisti, porque eu fiz isso. Entenda que Deus, ele não está aqui para julgar você. Ele não julga você se você sair da rota. Ele não vai julgar você se você errar. Ele não vai julgar você se você fizer errado. Não. Deus não é julgador. Deus é um GPS na sua vida. Perdeu a rota, saiu, errou, falhou, pecou, o que seja que você fez. Ele diz, recalcula a rota e volta para o meu caminho. Recalcula o que você estava fazendo, que estava te dando propósito, estava te dando direção e volta para o meu caminho. Eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para apontar o dedo para você, eu não estou aqui para condenar você. Eu estou aqui para te dar uma direção. Ele está aqui para dar uma direção. E quem é que vai dar uma direção a você? A sua consciência. A sua consciência é o caminho de Deus. Quando você está inconsciente, está fazendo coisas para o seu ego, para o seu desejo, para a sua satisfação, você perde o caminho que está te colocar em um propósito. É isso que o livro está querendo dizer aqui. Vamos lá. Deus nunca abandonará a sua jornada. Ele é bom, um bom pastor, que não desiste de nenhuma de suas ovelhas, buscando incansavelmente aquelas que se perderam. O Salmo 37 nos assegura de que Deus se deleita e nos concede o desejo do coração, desde que estejamos alinhados com os seus planos. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes a gente fica perdido assim, o que é o reino de Deus? O que é buscar o reino de Deus? O que é viver a sua justiça? Entenda, o reino de Deus é como um fermento no bolo. O reino de Deus é como uma semente plantada em terra fértil. O reino de Deus é algo que vai crescer dentro de você e que faz você crescer dentro do outro. O reino de Deus não é o julgamento, não é o achar que eu estou certo. Não é, eu acho que eu estou no propósito. Não. Ele não tá querendo fazer comparações de vida aqui. Ele quer saber se você está vivendo no reino de Deus. Você está plantando na vida do outro, você está sendo luz na vida do outro, você está fazendo bem para o outro sem cobrar algo por isso, sem ter fins beneficiários por isso. Eu vou te dar uma palavra, mas eu preciso que você me pague tanto. Eu vou fazer um negócio aqui que vai ser luz na sua vida, mas eu preciso ganhar tanto com isso. Isso não é ser luz na vida do outro. Isso é negociar algo que para você seja o caminho. É diferente.
Deixa eu só pular aqui os comercial aqui. Eu gosto de soltar um som de frequência no fundo que é pra me ajudar os raciocínios. Então, entenda uma coisa, viver no reino de Deus não é viver olhando para a vida do outro, julgando o outro, ou fazendo algo em forma de se beneficiar com isso. Ah, eu vou te ajudar, mas para te ajudar eu preciso ganhar tanto. Não, então você não está sendo luz na vida da pessoa. Você está sendo interesseiro, você está buscando um interesse financeiro. Ah, meu, mas eu preciso. Sim, mas o que você está entregando, você recebeu de graça? Ou você estudou para entregar isso? Porque uma coisa é eu fazer um curso, ou uma coisa é eu ser terapeuta, né? Como eu sou também. Uma coisa é eu ser terapeuta e mostrar os caminhos para você se realinhar como pessoa. E isso gera um custo, porque eu estudei para isso. Outra coisa é eu me sentir bem, me sentir em paz. É eu saber que eu sou luz na vida do outro, que eu posso ajudar, que eu posso facilitar a vida do outro e querer ganhar algo por isso. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Fazer o bem sem olhar quem é diferente de você vender uma mentoria, de você vender algo que vá prosperar na vida do outro. É diferente. Você pode ser luz na rua, você vai atravessar uma rua, a pessoa está precisando de ajuda, você ajuda. A gente está falando aqui de dinheiro, a gente está falando de atitude. Qual é a sua atitude com o próximo? Qual é a sua atitude no carro, na rua? Ah, eu vou sair e se o cara me trancar, você começa a ser ignorante, a ser bravo, a ser, como é que eu posso dizer? A ser o mal, a ser as trevas na vida do outro. Deu para entender? Porque o cara ele pode estar atrasado, pode estar correndo, pode estar, como é que eu posso dizer, passando por uma situação que você não conhece. E aí, por devido momento, o cara lhe trancou, lhe travou, quis atrapalhar a sua vida. E aí, o que é que você vai ser na vida dele? Outro empecilho? Outra pessoa que vai travar a caminhada dessa pessoa? Por que não perder 1 minuto da sua vida para ter horas de paz? Deu para entender? Às vezes você não perde 1 minuto da sua vida e aí perde minutos ou horas de paz. Você perdeu sua paz porque não abriu mão de deixar a pessoa embora, porque não abriu mão de ficar calado, porque não abriu mão de pedir desculpa. Ah, mas quem está errado é ele. Mas peça desculpa. Você só tem a ganhar. A gente só tem a ganhar quando a gente dá o que a gente gostaria de receber. Quando você dá o que você gostaria de receber, você só tem a ganhar. Você não tem nada a perder. Então vamos lá, vamos continuar aqui essa leitura. Portanto, peça ao Senhor que continue a moldar a sua vida diariamente, reconhecendo que ainda não estamos totalmente prontos, mas à medida que nos relacionamos com Deus, tornamos-nos cada vez mais semelhante a Ele. Quando eu falo em ser luz, em andar na frequência da prosperidade, do amor, da paz, é você parar para olhar assim e dizer: eu consigo tratar o outro como se eu fosse me tratar? Bom dia, Fran. Eu consigo passar para o outro algo que eu possa ser para mim? Eu consigo dar ao outro o que eu gostaria de receber? O problema é que a gente não para pensar nisso, a gente não para refletir sobre as nossas atitudes. Porque o nosso ego não permite que a gente doe mais. Quando você entender que só vive o reino de Deus quem elimina o ego, você vai entender que o ego te tira do reino de Deus. Porque o ego, ele coloca você na separação de uma luz que não existe.
Ser luz através da humildade, através da bondade, através do ser, é diferente de ser luz do seu ego. É diferente de ser luz, de ser melhor do que o outro, de fazer mais do que o outro, de querer aparecer pelas suas atitudes. O humilde, a humildade não faz você aparecer pelas suas atitudes. Faz você aparecer pelo que você é. O ego faz você aparecer pelas suas atitudes. Você quer falar mais alto, você quer cantar mais, você quer ser melhor, você quer aparecer mais. Ninguém é melhor do que você. A importância que você tem para você é maior do que o universo que lhe cerca ali. É uma luz inexistente, é uma luz que só você enxerga. Então, o ego, ele te tira do autoconhecimento. O ego, ele te tira da jornada divina. O ego, ele te tira da... Como é que eu posso dizer? Do reino de Deus. O reino de Deus não existe ego. No mundo espiritual, no reino de Deus, o ego é a separação do espírito por carnal. É. Infelizmente é. Porque o ego é algo que você adquire quando você está em carne. O espírito, ele não tem ego. Então o espírito é algo que sim, você começa a adquirir em carne. A partir dos seus 7 anos de idade, tudo que seu pai ensinou ali se tornou ego. Tudo que sua mãe ensinou ali se torna um ego. 8 anos, 9 anos, 10 anos. Minha mãe disse que eu posso. Minha mãe falou que eu sou melhor. Meu pai disse que eu não posso chegar em casa apanhado. Então, tudo que você aprendeu depois de 7 anos é puro ego. O ego, ele te coloca no afastamento do divino. O ego te coloca no afastamento do espiritual. Então, quando a gente faz uma terapia de regressão, que é para buscar você se reconectar com quem você é justamente a eliminação do ego. É a eliminação do que você aprendeu. É o desbloqueio da mente, o reset mental. Só que como você é muito julgador, muito crítico, você vai dizer, isso é balela, isso é conversa. Isso não leva a gente para lugar nenhum. Né? Você começa a apontar o dedo. Você começa a observar o que o outro faz, o que o outro bebe, o que o outro come. Você começa a julgar. Porque o ego é isso. O ego, ele coloca você como juiz. O juiz da vida do outro. E aí cega você para a sua vida. O ego não deixa que você julgue a sua vida. Porque o ego, ele começa a enxergar você como acima do outro. Mas na verdade, espiritualmente, a gente está numa escala abaixo do outro. Então, quando você elimina o ego, você começa a ter uma igualdade de visão, igualdade de perfeição, igualdade de lidar com a vida. Eu sei que é meio complicado o que eu estou falando, porque isso é estudos sobre poder a versão do ego contra a espiritualidade. Mas o que a palavra de Café com Deus Pai veio dizer aqui é justamente sobre isso. Deus tem grandes planos para a sua vida, mas para isso precisa do comprometimento de cada um. Você precisa se comprometer a eliminar seu ego, deu para entender? E entrar numa jornada que você não se desvia. Não se desvia. Você não fica olhando para trás, você não se perde. E não estou querendo dizer que vai ser fácil. Não é fácil para mim. Não é fácil para mim que estudo todo dia. Que estou aqui tentando focar numa coisa, daqui a pouco estou no Instagram olhando outra. Que estou tentando terminar um livro, daqui a pouco estou olhando rios. Que estou tentando executar um trabalho, daqui a pouco a minha mente já me leva para outro sítio. Então a reconexão mental, você tentar viver no foco, é difícil. Não é fácil, não tem facilidade em ser focado. Não tem facilidade, você sabe por quê?
Porque o mundo que a gente vive hoje, ele foi construído para viver você na distração, para colocar você na distração. É TikTok, é Instagram, é não sei o que, é não sei o que. E o que acontece? As pessoas que estão ao seu redor estão contaminadas por isso, e a tendência delas é: ah, que cara chato. Que pessoa chata, vem pra cá, olha isso aqui, olha como é engraçado, olha como isso aqui é bom. Então a tendência das pessoas que você é cercado é tirar você de um foco, é tirar você de uma determinação, é tirar você de um propósito. A Matrix é isso. A Matrix é tirar você da espiritualidade e colocar você no ego, colocar você no julgamento, colocar você numa vida que atrasa. Como é que eu posso, quando eu falo nas minhas lives, é colocar você no ciclo repetitivo. Viva num ciclo repetitivo. Porque o ciclo repetitivo, ele não te coloca em lugar nenhum. Porque quando você encontra uma direção, aí sim. Aí, infelizmente, você vai ter que se afastar. Você vai dizer não. Você vai encontrar um propósito. Você vai sair da incongruência. Você realmente vai entender se você gosta, se você não gosta, se você quer ou se você não quer. E vai assumir isso. Como é que eu posso assumir isso? É dizer sim na hora que é para dizer sim. É dizer não na hora que é para dizer não. É deixar de ser covarde com você mesmo. Toda vez que você diz sim querendo dizer não, você está sendo covarde com você. Toda vez que você diz não querendo dizer sim, você está sendo covarde com você. Sair da incongruência é viver em verdade com você. E aí você vai lá para a Bíblia e diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E toda vez que você conhece a verdade, você é liberto dessa prisão. Qual é a prisão? A prisão da mente, a prisão da dependência emocional. A prisão do querer agradar o outro. Toda vez que você conhece a verdade, ela liberta você. E eu não estou falando de religião. Eu estou falando que a Bíblia, ou o Novo Testamento, ele vem para direcionar você para uma vida de liberdade. E liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é fazer o que precisa ser feito. É preciso dizer não para algumas coisas para eu poder conquistar outras. Ah, mas eu queria isso, eu queria ser feliz. Mas a felicidade, ela já existe na sua vida. O problema é que você falta colocar o ser na sua vida. Você é uma pessoa que precisa da felicidade, você é uma pessoa que deseja a felicidade, porque quando a gente olha para a finalidade de vida, todo mundo quer ser feliz. Mas e o ser que está dentro de você? Está traçando um caminho que vai lhe deixar feliz? Está dizendo sim na hora que é para dizer sim? Está dizendo não na hora que é para dizer não? Está vivendo um relacionamento, mas na verdade está desejando outro? Está em um trabalho, mas na verdade está desejando outro? Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Querer é diferente de ser. Quando você começa a ser, aí você começa a ser feliz. Por quê? Porque você começa a ser o que você sempre sonhou ser. E aí você começa a ver prazer nisso. Mas para isso precisa do quê? Do desapego. Porque enquanto você estiver apegado às pessoas, aos bens materiais, você não vai ser quem você quer ser. Porque sua preocupação é não desagradar, não decepcionar. Porque na sua mente ou na sua religiosidade, se você fizer isso, eu estou fazendo mal para o outro. Se você fizer isso, vão colocar na sua cabeça que você é uma pessoa ruim, que você abandonou, que você deixou para trás. Onde na verdade não. Na verdade você olhou para dentro de você, viu que estava vivendo em incongruência, estava fazendo algo, mas desejando outros, querendo uma coisa e fazendo outra, para não machucar fulano, para não machucar ciclano. Porque a sua vida é agradar os outros, não é se agradar.
Ah, eu preciso agradar, sabe por quê? Porque eu tenho medo de ficar só. Então, para eu não ficar só, eu começo a agradar os outros para não me sentir só. Porque eu tenho necessidade de ser amado. É ou não é? A sua necessidade de ser amado está te colocando numa situação que futuramente só você vai ter que se amar. A sua necessidade de ser amado e fazer coisas que não quer para agradar o outro vai te trazer uma doença. Vai te trazer um problema mental. Vai te trazer um câncer. Porque o câncer, o câncer ele já vive em cada um. Mas ele só se manifesta quando você gera dúvida, incertezas, incongruências na nossa vida. São dores de cabeças, são noites mal dormidas, alimentação por emoção. Vou comer porque eu não quero pensar nisso. Deu para entender? Que a felicidade ou a busca da luz na nossa vida, ela começa primeiro com a verdade de você com você. Eu estou falando aqui não é porque eu li o livro, porque eu li aqui, não. Eu estou falando aqui porque eu vivia esse tipo de vida. Eu vivia dizendo sim, mas na minha mente queria dizer não. Eu vivia dizendo não, mas o desejo era dizer sim. Porque meu medo era não desagradar. Meu medo era não ser julgado. Meu medo era não ser criticado. Então toda vez que você tiver medo de ser julgado ou de ser criticado, você vai viver na incongruência. Viver na incongruência é atrair o mal para você. Viver na verdade é buscar a liberdade. A liberdade de dizer sim, dizer não, sem se preocupar com o que os outros vão pensar de você. A felicidade ela anda junto com a verdade. Não existe felicidade sem verdade. É um caminho, tudo na vida é um caminho. O problema é que a gente quer ter as coisas na vida sem traçar um caminho. Ismael, eu quero traçar um caminho, mas eu não tenho uma direção. Deus é a direção, Jesus é a direção, o livro da vida é a direção. Ah, mas eu sou de outra religião, eu não vou ler a Bíblia. E quem disse a você que a Bíblia é uma religião? Quem disse para você que a Bíblia é uma religião é um religioso. O problema é que usaram a Bíblia para fazer religiões. A Bíblia é um livro feito para você se direcionar, para você buscar princípios, para você buscar valores. Então, toda vez que você não busca perguntar as coisas, você começa a ser manipulado pelo que as pessoas acham ou pelo que as pessoas dizem. Ninguém está pedindo para você andar com a Bíblia debaixo do braço, mas leia, procure entender. Ah, mas é porque mexeram muito na Bíblia. Não tem problema, mas o pouquinho que tem lá vai te ensinar muita coisa. E quando não quiseres fazer, e quando não queres fazer mais, tem que ser feito. Deixa eu tentar entender, gente, que pergunta foi essa? E quando não queres fazer, mas tem que ser feito. Assim, quando tu não quer fazer, mas precisa ser feito, eu acho que você precisa colocar na balança de valores. O quanto isso é importante para você. O quanto isso é importante ser feito para que sua vida continue andando. O quanto isso precisa ser feito para que não atrase o processo da sua vida. Porque a gente fazer o que a gente não quer, às vezes também é necessário. Deu para entender? É diferente de dizer sim quando quer dizer sim e dizer não quando dizer não. Fazer o que não quer para ter um resultado que eu preciso, às vezes é necessário. No tanto que não venha a ser uma maldade, ou matar alguém, ou roubar alguém.
Deu para entender? No tanto que não seja algo que esteja contra os seus princípios, contra os seus valores. Agora, se toda vez que você faz isso e você se sente mal, procure outro caminho, procure outra rota, procure outra direção que não te coloque como culpado. Deu para entender? Não adianta também você dizer assim, vou dar um exemplo. Eu preciso muito definir minha barriga, mas eu preciso mudar minha alimentação e fazer exercício físico. Mas eu não quero. Então você não vai ter esse resultado. Está entendendo? Eu preciso ganhar dinheiro, mas eu não quero trabalhar. Todo mundo quer ganhar dinheiro sem querer trabalhar, mas é preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Eu preciso ter um carro, mas eu não quero gastar com o meu carro. Mas é consequência. Se você comprou um carro, ele gera gasto. Então, para você ter um carro, você tem que ter uma reserva para o seu carro. Então, são pequenas coisas que a gente tem que pensar. Qual é a importância disso? Isso é importante para que minha vida continue andando, para que eu continue progredindo na vida? É importante. Então eu vou fazer. Por mais que eu não goste, por mais que eu não quero, por mais que eu não me satisfaça com isso. Mas eu preciso fazer para que as portas abram, para que o meu caminho seja direcionado para que eu cresça. Então, às vezes, fazer o que não quer, isso vai ser comum e normal na vida de quem está desperto. Não existe despertar fazendo o que quer. Você não vai despertar fazendo o que você quer. O meu despertar foi justamente fazendo tudo o que eu não gostava de fazer. Começar a ler, sair da pornografia, parar de me masturbar, parar de ser enxerido, parar de ser insinuante para as pessoas, começar a pensar no que eu ia falar antes de responder. Deu para entender? Me reeducar, me comportar como homem, saber o significado de um homem e não de um moleque. Então, para eu despertar, para minha vida ser desperta e eu me direcionar, eu tive que fazer uma reprogramação mental para mim mesmo. Bom dia, Verana. Entendeu? Eu precisei me remodelar, precisei começar a olhar onde eu estava errando, o que é que eu fazia que me dava prazer. E esse prazer que eu tinha era algo que era benéfico para a minha vida ou era algo prejudicial para a minha vida? Como é que as pessoas me enxergavam? Como é que eu me enxergava? Era bonito para mim ou era feio para mim? Então, isso é só 1% do despertar que eu estou falando para vocês. Isso é 0,1% do despertar. Despertar na vida não é fazer o que você quer. É fazer o que você precisa para entrar no reino de Deus. Para entrar no alinhamento espiritual. Para entrar na vida que você sonha ter. Eu não posso me enxergar como um cara rico, próspero, abundante, comunicativo, passar a verdade para vocês, vivendo a vida que eu vivia. Eu não posso gerar confiança, eu não posso gerar, como é que eu posso dizer? Eu não posso ser uma autoridade no que eu quero ser, sendo o procrastinador que eu era. Eu não vou passar segurança para minhas clientes se eu trato elas como algo usável, como é que eu posso dizer, tratar sempre com malícia, com safadeza, buscando algo. Se eu não for sério no meu trabalho, eu não vou passar confiança para o que eu quero, para as pessoas que eu quero. Eu não vou mudar a visão delas sobre ao meu respeito, porque o meu passado é passado. Eu sei quem eu era, eu sei o filho da P que eu era, eu sei o cara que eu era. Mas eu sei o que eu quero ser agora. Eu sei o que eu venho construindo. E eu não vou deixar isso se desmoronar por causa de um momento. Por causa de prazeres. Por causa de coisas que eu já vivi e não me levava a lugar nenhum.
O que eu vivia lá atrás só me colocava no ciclo repetitivo. Às vezes você está no ciclo repetitivo, você não consegue identificar. Ah, mas eu me separei, agora vai ser diferente. Vai mesmo? Você continua consumindo pornografia, você continua consumindo coisas na televisão que não te ensinam nada, você continua ouvindo essas músicas que não te colocam em direcionamento nenhum. Você continua se relacionando com as mesmas amizades, indo para os mesmos lugares. Você continua a mesma pessoa. Como é que você está dizendo que vai mudar? Você só vai mudar a mulher, cara. Você só vai mudar o seu relacionamento para outro. E pode ser pior ainda. A mudança começa de dentro para fora. A mudança começa em você. Mas eu preciso ter padrões. Eu preciso, como eu comecei a falar na live com vocês, eu preciso voltar à criança que eu era. Eu preciso eliminar o meu ego. Começar a construir tudo sem ego. Quando você começar a fazer, epa, eu estou sendo muito egocêntrico aqui, já estou querendo aparecer demais. Isso aqui não é bom para mim. Isso vai começar a me colocar em uma linha de tempo, ou vai começar a me colocar em uma situação que eu vou me prejudicar lá na frente. Mudar para oferecer aquilo, Jennifer perguntou aqui. Pergunta não, falou, né? Mudar para oferecer aquilo que estamos a oferecer ao outro. Ser exemplo. Justamente. E uma coisa que eu não era exemplo. Não tenho vergonha nenhuma de falar sobre os meus defeitos, sobre quem eu era. Não tenho. Você sabe por quê? Porque a minha vergonha me fortalece hoje. Você sabe por que você não muda? Porque você guarda a sua vergonha para você. Você sabe por que sua vida não vai mudar? Porque você tem medo de escancarar para você mesmo quem você é. Você não aceita quem você é. Você fica mascarando quem você é. E quando você diz assim, eu sou isso, eu não aceito mais isso na minha vida. E aí você começa a dizer, não quero mais. É uma decisão, eu vou mudar. Eu preciso mudar, eu sei que eu estou errado. O erro me dá prazer, mas eu não posso mais viver em cima de prazeres, atrás de prazeres. O sentido da vida é evoluir, progredir. Todas as nossas experiências têm o objetivo de nos tornar pessoas melhores. Claro. É isso mesmo, Fernanda. Se você não evoluir como pessoa, você não vai viver o que você tanto sonha. Eu quero ser próspero, eu quero ser rico, eu quero ser admirável, eu quero ser uma pessoa respeitosa, né? Eu quero ser abundante. Eu quero ter amigos verdadeiros. Eu quero tomar decisão por mim e não pelo que as pessoas me influenciam. Eu quero pensar e não usar o que chega na minha mente. Porque o ser humano ele tem o dom de usar o que chega na mente. Ele não pensa antes de falar. Ele usa o que chega na mente. Chegou, eu solto. Chegou, eu solto. Gente, a nossa mente é uma terra fértil. É uma terra fértil com 2 muros e 2 janelas. Entra numa janela, passa na mente e sai na outra. O problema é que o que não presta vocês estão plantando nesse terreno. Não está deixando sair. Começa a analisar e observar o que está passando na mente de vocês. Passou na sua mente, analisa, observa. Serve para mim? Vai me fazer uma pessoa íntegra? Vai me fazer prosperar? Vai me fazer uma pessoa melhor? Não. Então deixa passar. Deixa embora. Nosso sentimento. Você sabe qual é a diferença de uma pessoa que quer prosperar e uma pessoa que é próspera? Quem quer prosperar vive em sentimentos, porque só quer. Agora, quem é próspera vive no racional. São pessoas racionais. É para mim? É. Não é? Não é. Sim, sim. Não, não. Quero, não quero. Ah, mas vai me magoar. Isso é um problema seu. Se magoar é um problema seu. Me preservar, aí já é algo que fala sobre mim. Dala, Alexandro. Grande mestre, bom dia. Vocês têm um dom
Vocês têm um poder que Deus deu a vocês que vocês não conseguem enxergar. Se chama o poder da resposta. O problema é que vocês estão respondendo o que chega na mente. Vocês não pensam para responder. O poder da resposta não pode ter envolvimento sentimental, não pode ter envolvimento emocional. O poder da resposta tem que vir do racional do homem. Se você não é racional para responder, quem vai responder para você é sua emoção. E na sua emoção, você perde a oportunidade, você dá espaço para as pessoas montar em cima de você, você diz sim querendo dizer não, você diz não querendo dizer sim, vocês fazem as coisas para agradar porque não quer magoar o próximo. Amar o próximo é totalmente diferente de dar liberdade. Entenda isso. Deixa eu só pular um negócio. Totalmente diferente. Amar você não é dar acesso à minha vida para você. Amar você não é deixar você tomar conta da minha vida. Amar você não é deixar você fazer o que você quer comigo. Entendeu? Amar você não é dar liberdade. É muito diferente. Amar o próximo, assim como Jesus amou, é algo muito diferente. É eu me comprometer sem me prejudicar. Eu fazer o bem sem esperar um resultado seu. Mas o bem que eu vou fazer tem que estar em alinhamento com quem eu sou. Se não tiver um alinhamento espiritual de quem eu sou, se não tiver um alinhamento dos meus desejos, do que eu quero, eu vou estar me comprometendo, eu vou estar, como é que eu posso dizer, me colocando numa situação que futuramente eu vou sofrer com isso. Então, o despertar da consciência, o despertar da espiritualidade é algo muito maior do que isso. Muito maior. Só que eu não estou preparado para passar isso para vocês ainda. Porque eu sei que não vão entender. Porque eu venho trabalhando isso, são coisas surreais, são coisas que a gente tem que ir trabalhando aos poucos. É coisas que eu vou passando para vocês aos poucos. Como é que eu posso passar isso aos poucos? É mostrando para vocês no dia a dia. Como a gente vive, como a gente faz, nossos comportamentos que são diários, são coisas pequenas. E a gente vai começando a eliminar. Mas para isso a gente precisa eliminar o quê? O nosso ego. Ismael, quando foi que eu adquiri o ego? Você adquiriu o ego assim que você começou a entender e a ouvir. Porque papai e mamãe começou. Ai, que bebezinho lindo. Ai, você pode tudo. Se você voltar apanhado, você apanha de novo. Você é linda, dê na cara dela. Não aceite menos do que você merece. Tudo isso é a implantação do ego na sua vida. O papai e mamãe, se for egocêntrica, se for narcisista, aí é que piorou mesmo, porque está começando a ensinar uma criança a ser narcisista. Então o seu ego não é depois dos seus 18, 17, não. Ali você começou a ter consciência do que é ego. Mas o seu ego já foi colocado aos 7 aninhos de idade ali. Certo? Aos 7 aninhos você começa a praticar. Mas de 1 ano de idade até os 7, você vai aprendendo a viver, a formar um ego. Ou não. Porque tem pai e tem mãe que não constrói o ego. É só humilhar. Você não é nada, você não serve para nada, você nunca serviu para nada. E aí começa a ferir uma alma. Começa a machucar algo que começa a crescer ferido. Crescer machucado, crescer retraído. E aí, como é que eu faço isso? Aí você vai para a igreja, né? Não estou julgando, aí você vai para a igreja, porque você acha que vai melhorar. E aí você procura um egrégora, para você acha que vai melhorar. Você começa a colocar coisas na sua cabeça, porque tudo acha que vai melhorar. Mas lá no fundo, vem aquele sofrimento. No fundo, vem aquele pensamento. Porque não quer fazer um tratamento de eliminação do ego, de desbloqueio do ego.
De você entender que o erro não é de papai e não é de mamãe. Eles não são culpados. Eles só entregaram o que eles tinham para entregar. Então, quanto mais cedo você constrói isso, mais fácil você não passar isso para o outro. Por isso que eu falo que é algo muito mais profundo. Mas é isso. O que eu queria passar para vocês é isso. Eu não ia abrir live. De repente, deu na minha cabeça, abre live. Abre a sua live, faça a sua live. Fala o que você quer falar. Expressa o que você quer expressar. E eu vou te dar a direção. E é desse jeito. Entenda uma coisa. Deus não vai agir na sua vida você deitado, você sentado, você pensando. Você murmurando, você reclamando. Não vai. Você sabe como é que Deus age na sua vida? Eu vou. Eu sou. Eu vou fazer. Mas tu não tem experiência, mas eu vou fazer. Eu não quero saber. E aí Deus vai dando a direção. Porque oração é pedir e fazer. Progressão é progredir fazendo. Deu para entender? Toda vez que leva o nome ação, precisa de um movimento. Eu vou colocar minha fé em ação. Então eu vou pensar, eu vou acreditar e eu vou fazer acontecer. É porque eu tenho muita fé, eu creio em Deus que vai acontecer. É mesmo, irmã? Cadê o joelho? Tá aqui, meu filho, eu oro todo dia, eu tenho fé. Mas, irmã, é algo que você consegue fazer. Mas Deus vai fazer por mim. E aí você vai lá na Bíblia e faz: a fé sem a obra é morta. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí começa a irmã que vive numa igreja indo orar, jejuar com depressão. Oxente, irmã, o que foi que houve? Porque eu estou numa luta, irmã, espiritual que Deus não faz. Deus não está permitindo que aconteça. E Deus está lá só de cima olhando para você. Ô criatura, eu estou esperando tu fazer, eu estou esperando a tua ação. Eu estou esperando o teu agir. Porque o meu mover é através da tua ação. O que é que você está fazendo? O que é que você está falando? O que é que você está se movimentando para as coisas acontecer? Fé em ação é acreditar no impossível, mas você tem que começar a agir para ela acontecer. Você não anda sobre as águas se você não começar a dar os passos sobre as águas. Eu falo na passagem de Pedro. Pedro não pensou na hora de agir. Ele apenas teve fé, só que ele teve ação. A mulher do fluxo de sangue, ela não pensou na hora de agir, mas ela teve a ação. Ela teve a fé. Qual foi a fé que ela teve? Se eu só tocar na roupa dele, eu vou estar curada. Ela não disse: se ele olhar para mim, se ele falar comigo, se ele tocar na minha cabeça, se ele orar por mim. Não. A fé dela foi: se eu tocar só na roupa dele, eu vou estar curada. Isso é a fé. E qual foi a ação? Ir até a roupa dele. Tocar nele, se movimentar. Você acha que se ela ficasse ali sentada na calçada, se eu tocar ali, naquela roupa ali, eu estou curada? Ele ia passar, ele ia se embora e ela não ia ser curada. Isso dá para entender? A fé em ação não é só acreditar, não é só pensar no impossível, mas é agir acreditando que o impossível é possível. É agir sobre o que você quer. Porque eu moro nesse lugar aqui, minha vida não muda. Aí o que é que você está fazendo para as coisas acontecer? O primeiro dinheiro que você pega no bolso é cerveja, carne, é bolsa, é roupa, é batom. Mas não tira um passaporte, não faz um curso, não aprende a falar o inglês, não aprende a falar o espanhol. Você está sonhando, mas não está agindo para o sonho realizar. Entra na internet é para falar besteira, é para conversar pipoca com os outros, não procura saber como crescer, não procura saber como evoluir, qual curso eu devo fazer para trabalhar com isso. Está julgando
A amiga, mas não faz nada, nem metade do que a amiga faz. Tá julgando o cara, mas não faz metade do que o cara faz. Então, enquanto você viver nessa programação de julgamento, de crítica, de... Como é que eu posso dizer? De achar que é melhor sem fazer nada, você nunca vai ser nada. Nunca vai ser nada. Isso é fato. Eu já tô sendo chato com vocês aqui, né? Pessoal, é isso. Cuida pra cuidar. Eu espero que Papai do Céu abençoe vocês. Se Deus quiser, eu faço outra live surpresa assim. Porque eu gosto das coisas surpresas. Eu aprendi uma coisa: não adianta a gente estar se programando. Porque Deus não age com programação. É no tempo dele. E o tempo dele é agora. Quando eu aprendi isso, meu irmão, quando eu aprendi isso, que Deus é o presente na minha vida, não adianta eu me programar para amanhã, cara. Tem que focar na solução. As pessoas perdem tempo olhando para o problema em vez de pensar em uma nova realidade. Preguiça é intelectual demais. Pois é. Então, quando eu comecei a entender que Deus é o presente na minha vida, eu aprendi que não é programar. Não é vou pensar em fazer. Não. É pensar em fazer. Deu para entender? O seu subconsciente, a sua consciência, quando Deus fala com você, é o que é a sua consciência é Deus. Se você não sabe o que é Deus, Deus é a sua consciência. Deus é o Espírito que vive em você. Deus não está fora de você. Deus não está no estalta, Deus não está na igreja, Deus está dentro de você. Deus é a sua consciência. Deus é aquela vozinha que diz assim: não entra, não vai, se afasta, não fale, faz agora, anda, caminha, vem comigo. Isso é Deus. Deus está dentro de você, falando com você, movendo em você, agindo em você, mas ele se cala quando o seu ego é mais alto. Ele se cala quando você dá espaço mais ao ego do que a Deus. Deus te respeita. Você sabe por que Deus te respeita? Porque ele deu uma coisa a você chamada livre-arbítrio. E quando ele deu o livre-arbítrio, ele disse: eu não vou interferir na sua decisão, mas eu vou te dar a mão quando você decidir andar comigo. Entendeu a diferença? Deus é o presente da sua vida. Ele age na presença. Ele age no agora. Para pensar. O que é que você está fazendo de errado que sua vida não muda? Para pensar. É ego ou é consciência? É seu ego ou é a sua consciência? Que toda vez que for seu ego, a sua consciência se cala. E toda vez que for sua consciência, o ego vai gemer, o ego vai gritar, o ego vai dizer: não faz, não é assim. Porque o ego, ele está sendo vencido. E vencer o ego é vencer o mal. E todo mundo carrega o mal dentro de si. Você só precisa entender o que é que você vai alimentar. Você vai alimentar o mal ou você vai alimentar o bem dentro de você? Então toda vez que for ego, você para pensar: vai ser bom para mim alimentar esse ego? Vale a pena deixar meu ego crescer tanto assim? Para quê? Para mostrar para os outros o que você não tem? Para humilhar sua amiga? Para humilhar seu amigo? Para desmoralizar os outros? Será que vale a pena deixar o ego ser maior do que você? Para finalizar, eu também não posso deixar de fazer um merchan, né? Vou finalizar aqui a live. Então, quem quiser encontrar meu livro, ele tá na link da bio. Você pode baixar ele em e-book. Se for da Europa, você consegue ele aqui para comprar ele físico. É um livro fácil de ler. Beleza? Mas mais perto do que vocês imaginam, vai estar saindo meu segundo livro aí, que é muito mais espiritual. Isso aqui é muito mais sobre autoconhecimento. O outro meu livro é mais um relato espiritual. E a minha autobiografia eu acho que só sai daqui a uns 10 anos. Mas é assim mesmo. Cuida para cuidar. Que o Papai do Céu abençoe vocês. Eu espero que a vida, essa quinta-feira, seja maravilhosa. Tá? Para de modinha. Não tem que ter TBT.
Porque TBT é lembrança do ego. TBT é lembrança do ego. Você está lembrando algo que foi bom, que foi... É lembrança do ego. Você tem que lembrar o quanto que é bom agora. O quanto que está sendo bom agora. O quanto que eu sou feliz agora. Mas o sou feliz tem que ter um ser. Porque não adianta sou feliz mentindo para você. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade não é nada disso que você imagina. A verdade é alinhamento do verbo com a sua consciência. A verdade é alinhamento do verbo com a sua consciência. Deu para entender? É o alinhamento da sua atitude com Deus. Isso é a verdade. Se a sua atitude não está alinhada com a sua consciência, você está dizendo sim na hora que é para dizer não, e está dizendo não na hora que é para dizer sim. Mas aí deixa quieto. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, que o Papai do Céu abençoe. Cuida para cuidar, que agora eu vou fazer meu almoço para comer e continuar trabalhando. Porque é uma coisa que eu gosto de trabalhar. Cuida. Fui.